Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. Estudar onde quiser, quando puder, no PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, sejam bem-vindos para a nossa terceira aula da disciplina de Econometria. Sou o professor Sidney e na aula de hoje nós vamos estudar sobre os modelos de dados em painel. Então vou apresentar a vocês o modelo POS, modelo com efeito fixo e modelo com efeito aleatório. Até aqui nós já estudamos as violações dos pressupostos do modelo clássico na nossa primeira aula, apresentando a vocês a forma de detectar as violações, as consequências e as maneiras de fazermos intervenções corretivas. No segundo encontro, foram apresentados os modelos de respostas qualitativa, quando nós trabalhamos com variáveis dummies, com variáveis categóricas, variáveis binárias, variáveis dicotômicas. E hoje nós vamos apresentar modelos que simultaneamente levam em conta o corte transversal que nós estudamos em mínimos quadrados ordinários e também levam em conta o fator tempo, então a série temporal. Simultaneamente, as variações destas duas formas de modelarmos e realizarmos regressões lineares estão presentes em dados de painel. Vamos aproveitar o momento em que estamos passando, um momento ímpar na história da humanidade, um momento triste em todos os aspectos, no aspecto da saúde pública, no aspecto do bem-estar econômico e social das pessoas, a taxa de desemprego aumentando, firmas suspendendo o contrato de trabalho, até mesmo demitindo trabalhadores, demanda totalmente insuficiente, as projeções para o produto interno bruto também não são animadoras, o governo com algumas medidas emergenciais e a gente espera que o quanto antes venhamos a superar a pandemia Covid-19 e possamos voltar à normalidade, pelo menos normalidade de rotina, porque certamente o mundo ele jamais será o mesmo a partir desta pandemia da Covid-19. Então vamos iniciar a nossa aula com uma contextualização de um vídeo que vai falar um pouquinho sobre o Sistema Único de Saúde. Então existem várias modelagens que envolvem dados relacionados à saúde pública da população, seja no Brasil e no mundo. E como a nossa disciplina trabalha modelos, é interessante a gente conhecer o que há por trás da gestão do Sistema Único de Saúde e das variáveis envolvidas para que possamos internalizar as informações, uma vez que os modelos que nós vamos gerar, tanto para o modelo POS, modelo com efeito fixo, modelo com efeito aleatório, nós estaremos levando em conta dados fornecidos pelo Ministério da Saúde. Vamos assistir. Olá!
Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos abordar o tema determinantes sociais da saúde. Segundo definição da OMS, a Organização Mundial da Saúde, os determinantes sociais da saúde estão relacionados às condições em que uma pessoa vive e trabalha, ou ainda às suas características sociais, dentro das quais a vida transcorre, considerando os fatores sociais, econômicos, culturais, psicológicos, comportamentais e étnicos raciais, que vão influenciar a ocorrência de problemas de saúde e os fatores de risco à população, tais como moradia, alimentação, emprego, renda e escolaridade. Nesse contexto, ressalta-se a relevância da integração do setor saúde aos demais setores da sociedade no combate às inequidades. No Brasil, o conhecimento e as intervenções sobre esse tema estão em foco, sendo marcante nesse contexto a criação da Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde, em 2006, impulsionado pelo Movimento Global da OMS. A respeito da atuação dessa comissão, seus principais objetivos são produzir conhecimentos, apoiar o desenvolvimento de políticas e programas, promover atividades de mobilização da sociedade civil, e esses determinantes sociais vão ter um impacto direto na saúde, sendo considerado a causa das causas. Dessa forma, ao analisarmos esses determinantes sociais da saúde, nos permite o livre desenvolvimento de intervenções no sentido de ampliar políticas públicas que possam reduzir as inequidades, as desigualdades consideradas injustas e avançar para políticas de saúde com mais equidade. Então, por hoje é só, fiquem ligados no nosso canal e até o próximo Conexão SUS. Bom, pessoal, vamos iniciar então os conteúdos da nossa terceira aula, modelos de regressão com dados em painel. A reflexão de hoje, uma fala do economista e professor Rodolfo Hoffmann, autor de um livro de estatística para economistas. A estatística é um instrumento que pode ser muito útil para o investigador, permitindo fazer descrições mais sucintas e obter inferências a partir dos dados de maneira bastante sistemática e segura. Então, na aula de hoje, como já mencionado, nós vamos estudar modelos que estão cada vez mais em evidência em todas as áreas do conhecimento. É cada vez mais crescente e relevante a utilização de modelos que envolvam dados provenientes de várias cross-sections ou corte transversal ao longo do tempo, que são os modelos de dados em painel. Esses modelos, também chamados estudos longitudinais, representam informações de unidades, indivíduos ou empresas acompanhadas no horizonte temporal. Nos modelos de hoje, nós estaremos considerando as 5 macro-regiões brasileiras: Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste e Norte, em que a análise pode ser aplicada a diferentes séries de dados observados em 2 dimensões. E a nossa série temporal vai considerar o horizonte de semanas. Então, da 11ª à 20ª semana de 2020, a evolução dos casos confirmados e também os casos fatais para a Covid-19. Esses materiais são importantes para a aula de hoje. Então eu vou utilizar esse arquivo de dados com extensão .dta, que é o arquivo de dados para o programa Stata, e também será disponibilizado para vocês tanto este arquivo de dados como a rotina que eu escrevi usando o editor do file do Stata, que são os arquivos .do, e a partir das estimativas, do modelo estimado, eu criei uma calculadora
para fazermos estimativas a partir dos modelos estimados, e ela é uma calculadora construída em Excel. Então, esses 3 arquivos eu estarei utilizando na aula de hoje e serão disponibilizados para vocês no ambiente virtual de aprendizagem da Unicesumar. Eu fiz um diagrama porque desde introdução à econometria vocês estão ouvindo a palavra modelo, a palavra modelagem, a palavra regressão linear. Então, tudo começa com a teoria. A teoria econômica, a teoria financeira, a teoria social, a teoria ecológica, seja qual for a teoria, ela é a base, ela é o alicerce para a modelagem. Então, a partir da teoria e das hipóteses, nós vamos construir um modelo na forma matemática. Então, a função que nós vamos estimar. Para a aula de hoje, a função é a quantidade de casos fatais, o número de óbitos, sendo função do número de casos novos de Covid-19 no Brasil. Então, a partir do modelo, nós vamos pegar dados do mundo real e vamos fazer a confrontação do modelo com os dados. E teremos como resultado a aceitação teórica, se os dados forem compatíveis com o modelo. Nós podemos rejeitar a teoria se os dados não forem compatíveis com o modelo, e também podemos ainda tentar fazer uma correção, uma revisão teórica e também uma revisão na base de dados, se os mesmos forem compatíveis a partir de todos esses passos sendo construídos, sendo executados. E nós utilizaremos uma ferramenta estatística, que é o programa Stato, para realizarmos todas essas etapas. Então, como já mencionado, dados em painel, eles possuem informação em termos de observações, que são os cortes transversais, quanto em termos de tempo, que seria uma série temporal. Os estimadores de painel tentam captar todas essas informações para gerar estimativas e parâmetros mais consistentes e eficientes. Então, quando nós fazemos as regressões no Stato ou qualquer outro pacote estatístico, as variações de tempo, elas são retratadas como variações leading, e as variações nas observações como variações between. Então, tempo leading e observações between. Aqui um exemplo de arquivo com dados em painel, que é o arquivo que nós vamos usar nas modelagens de hoje. Então, você tem aqui o ID, que é o código de identificação de cada região. Da região norte é o código 1, da região nordeste é o código 2, da região sudeste é o 3, da região sul é o 4 e da região centro-oeste é o código 5. Então, ó, código 1, região norte. Então, da 11ª semana até a 20ª semana. Para a região norte, para a região nordeste e assim sucessivamente. O número de casos acumulados por semana e o número de óbitos acumulados por semana. E aqui a nossa variável tempo. Então ela está no formato de data semanal. Então 2020W, que representa semana, abreviação do inglês, e 11, que é a semana 11ª, indo até a semana de número 20. O painel é balanceado, então a partir do momento que você declara o seu painel de dados, obterá a informação. Se ele tem um número de observações igual para todas as unidades, que é um painel balanceado, ou se há dados faltantes, que seria um painel desbalanceado. Então, pessoal, a aula de hoje ela é fundamental para a realização da atividade mapa para aqueles que ainda têm dúvidas. Então, o que foi proposto para vocês é estimar um painel com efeito fixo e um painel com efeito aleatório. Usar o teste de Hausmann e escolher qual deles se ajusta melhor aos dados observados. E uma das respostas que vocês vão realizar nessa atividade é se o painel é balanceado ou desbalanceado. Ok? Então, chamo a atenção de vocês que não existe nenhuma diferença prática entre os dois tipos de painel. Cuidado com os dados faltantes, pois eles podem gerar viés para análise.
E a quantidade de dados no painel desbalanceado, por ser menor, acaba diminuindo a eficiência do estimador. Uma outra questão, o painel ele pode ser curto ou longo. Então, um painel curto, o número de períodos no tempo, representado pelo T maiúsculo, é menor que o número de observações na amostra, representado pelo N maiúsculo. Então, na nossa modelagem de hoje, o número de períodos no tempo, ele representa 10 semanas. E o número de observações na amostra é 5 regiões vezes 10 semanas, vai dar um N maiúsculo igual a 50. Então, o nosso painel será um painel curto. Porém, se o período de tempo representado pelo T maiúsculo for maior do que o número de observações na amostra, você terá um painel longo. Não há diferença prática entre os dois tipos de painel. Uma vez que você tem o modelo POUS, modelo com efeito fixo, modelo com efeito aleatório para dados em painel, dados empilhados, para escolher entre o efeito fixo e o modelo POUS, você vai realizar o teste F de Chow. Então, a hipótese nula desse teste é utilizar o modelo POUS. Se você não rejeitar H0, você utiliza, portanto, o modelo POUS. Se você rejeitar, você utiliza modelo com efeito fixo. Então, você vai olhar para o p-valor. Se ele for maior do que 5%, você escolhe modelo POUS. Se ele for menor do que 5%, você vai escolher modelo com efeitos fixos. O teste F de Chow, ele é apresentado quando você estima um modelo para efeitos fixos. Você ainda pode escolher entre efeito aleatório e o modelo POUS. Então você vai usar o teste Bush-Pagan, em que a hipótese nula, o H0, é utilizar o modelo POUS. Então, se o p-valor desse teste for maior que 5%, você escolhe o modelo POUS. Se ele for menor do que 5%, você vai escolher o modelo de efeitos aleatórios. E, finalmente, você pode escolher entre um painel com efeito fixo e um painel com efeito aleatório. Basta realizar o teste de Hausmann, em que a hipótese nula é utilizar o efeito aleatório. Portanto, se o p-valor do teste de Hausmann for maior que 5%, a escolha recai sobre o modelo com efeitos aleatórios. Se for menor que 5%, a escolha recai sobre o modelo com efeitos fixos. Aqui uma saída do Stata para um modelo considerando efeitos fixos. Então você tem aqui a equação na forma matemática, você tem aqui a regressão, o comando da regressão, variável dependente, variável independente, e o FE significa opção com efeitos fixos. E todas as outras informações que são geradas, ok? Então, teste F, teste T, o R quadrado, que é o coeficiente de determinação, e outras informações também relacionado à saída, ao resultado de uma regressão no Stata, considerando efeitos fixos. O mesmo foi feito para efeitos aleatórios e também para o teste de Hausmann, que você vai olhar aqui, ó, para o p-valor do Q quadrado. Então, se este valor for menor que 5%, você vai usar efeito fixo. Se ele for maior do que 5%, você vai usar o efeito aleatório. Na modelagem de hoje, a nossa função matemática, o número de óbitos dependem dos casos confirmados. Então, a variável dependente é o número de óbitos, variável independente, o número de casos confirmados. Fonte de dados, Ministério da Saúde do Brasil. Estamos usando dados semanais. Vamos gerar o modelo POUS, efeitos fixos e efeitos aleatórios. Fazendo uma análise da nossa base de dados, eu gerei o histograma dos casos confirmados e dos casos fatais com uma curva normal. Então, perceba que não há uma distribuição normal. Nós estamos longe disso pela expansão exponencial, tanto de casos como de mortes. Gerei também estimativa de densidade kernel para casos confirmados e fatais, com a curva normal aqui sendo construída na cor vermelha, e aqui os valores observados, né?
Perceba que está bem distante de uma distribuição normal. Também no Stata eu gerei este gráfico comparando a evolução dos casos por macro-região até 16 de maio de 2020. Então, da semana 11ª à 20ª semana. Então, a gente percebe que a evolução dos casos confirmados para o Centro-Oeste e para a região Sul está evoluindo de uma forma homogênea e lenta. A região Sudeste, a região Nordeste e a região Norte, a evolução está acelerada e de forma muito forte. Cada ponto desse representa uma semana. Então aqui, ó, semana de número 20, semana de número 19, semana de número 18, semana de número 17, semana de número 16. Então percebam que a partir da 16ª semana, nós temos uma aceleração exponencial no número de casos novos de Covid-19 no Brasil, por macro-regiões. Também gerei o mesmo gráfico considerando os óbitos e, infelizmente, o Sudeste está com um crescimento muito acelerado semana após semana. Gerei também o gráfico de linha para as macro-regiões, então aqui a região Centro-Oeste, evolução de casos confirmados e evolução de óbitos. Fiz o mesmo para a região Sul, para a região Norte, para a região Nordeste e para a região Sudeste. Agora, depois das regressões, eu peguei e gerei gráfico para o Sudeste e Nordeste, que são as duas regiões que nós temos a maior quantidade de casos confirmados e de óbitos, para mostrar a relação entre os dados observados, os valores verdadeiros, que está na cor azul, e os valores estimados pelo modelo após a regressão, que eu estou considerando o modelo POSE. Então, pessoal, até a 16ª semana, o valor verdadeiro e o valor estimado, quase 100% de assertividade. A partir da 16ª semana, o valor previsto é um pouquinho diferente do valor observado. E a gente percebe que aqui o valor previsto está um pouco abaixo do observado para a região Sudeste. Para a região Nordeste, o valor previsto está um pouco acima do valor verdadeiro. Considerando o modelo POSE, se você olhar um modelo com efeito fixo, você diminui um pouquinho a diferença em relação ao modelo POSE, mas segue a mesma tendência. E se você olhar o modelo considerando efeito aleatório, efeito randômico, você também tem uma diminuição da diferença comparado ao modelo POSE, fica muito próximo do modelo com efeito fixo, mas a tendência é a mesma. Então, dados observados são os valores verdadeiros e os valores previstos pelo modelo a partir da regressão linear. Peguei os dados do Ministério da Saúde. Então, até o dia 16 de maio, 233.142 casos confirmados e nas últimas 24 horas, quase 15 mil novos casos. Então, usando o mapa isoplético no fio Cartô e a base de dados da Covid-19 para o Brasil por macro-regiões, nós temos essa imagem que mostra aquilo que já sabemos. A região Sudeste e a região Nordeste são as maiores regiões em termos de incidência, depois você tem a região Norte, região Sul e a região Centro-Oeste. Para os casos fatais, eu gerei um mapa de densidade também no fio Cartô. Então, até o dia 16 de maio, 15.633 óbitos, letalidade 6,7. Então, novamente, o Sudeste, Nordeste, Norte, Sul e o Centro-Oeste. E a partir de agora eu vou usar o Stata e vamos, com uma rotina construída no editor do File, passo a passo, gerar tudo que foi demonstrado para vocês até aqui. Bom, pessoal, aqui é o nosso programa estatístico para ciência de dados, o Stata. Então, relembrando, aqui você tem a janela de comandos, é aqui que você digita os comandos para a realização das análises dos estudos. Uma vez que você executa um comando, ele aparece aqui no histórico, canto superior esquerdo.
as variáveis no canto superior direito. Uma vez que você tem um arquivo de dados aberto, você seleciona a variável aqui embaixo, abre as propriedades. Então, o nome da variável, o rótulo, o tipo e o formato. Eu construí uma rotina usando o editor do file do Stata, que é o equivalente a você ir linha de comando na janela de comandos do próprio Stata. Então, nós vamos executando passo a passo. Então, iniciando pelo setup. Seleciono o setMoreOf, setMathSize 300 e vou ali, ó, naquele ícone, executar a seleção. Indo para o Stata, está ali o resultado. Então, o setup inicial executado. Voltando para o nosso do file, nós vamos agora abrir o arquivo de dados. Então aqui você tem o caminho de onde está salvo aquele arquivo extensão .dta. Seleciono, executo, indo para o Stata, nós podemos observar que carregou aqui as informações. Então eu tenho uma variável id, selecionando a variável id nas propriedades. Então você tem o nome, o rótulo, o código da região, o tipo dela e o formato, né, o tamanho da variável, a quantidade de dígitos dela. Então você tem ali o id, a variável região e vai carregando aqui embaixo as informações. Semanas da pandemia, casos confirmados, casos fatais e a nossa variável tempo, que está na base semanal. Então vamos voltar para a nossa rotina no editor do file. Então vamos investigar o nosso arquivo de dados com o comando desk. Seleciono, pressiono aquele botãozinho e nós temos a geração do resultado. Então aqui, ó, o nome da variável, o tipo, o formato e o rótulo. Então aqui informa se a variável ela é numérica, se ela é uma variável string, alfanumérica, ou uma variável de data. Seguindo com a nossa rotina, nós vamos agora gerar um sumário estatístico para a variável casos e para a variável fatais. Seleciono, pressiono o botão de executar e nós temos os resultados. Então 50 observações para a variável casos e variáveis fatais. Então nós temos uma média semanal de casos de 12.283 casos novos e o número de óbitos por semana, a média semanal, 817 casos. Então vamos seguir com a rotina. Agora nós vamos declarar o nosso painel. Seleciono o comando e executo a seleção. E aí nós temos o painel sendo declarado e a informação que vocês precisam, né? O painel, ele é um painel balanceado. Então ele tem o mesmo número de observações para todas as unidades de análise. Então cada macro-região brasileira tem a mesma quantidade de observações. Então vamos seguir com a nossa rotina e agora nós vamos fazer uma descrição do painel. Seleciono o comando, executo a seleção e aí está o resultado no Stata. Na sequência, nós voltamos para a rotina, vamos gerar as variações within e between. Então as variações considerando o tempo e considerando as nossas observações, as nossas unidades de análise. Selecionei, executo a seleção e aí você tem as informações no Stata. Então aqui você tem o T maiúsculo, 10, e o N maiúsculo, 50. Então o painel nos diz que é um painel curto, porque o T maiúsculo é menor do que o N maiúsculo. Uma outra informação para a atividade mapa de vocês. Então vamos seguir com a nossa rotina.
Agora eu vou gerar o histograma com curva normal. Bom, está aí o histograma gerado. Então você pode vir aqui, ó, no canto inferior direito, botão direito do mouse, Start, editor do gráfico, e vamos fazer agora algumas formatações. Então, de novo, aqui no botão direito do mouse, canto inferior direito, propriedades do gráfico. Então, eu vou aqui fazer algumas mudanças. Então, você pode inserir o título, histograma da variável casos confirmados. Subtítulo, Covid-19 no Brasil, uma nota, até 16 de maio de 2020, e ainda você pode incluir a fonte das informações. Então, Ministério da Saúde. Aplicando, dando OK, você tem o gráfico formatado e com as informações. Então você pode salvar este gráfico, copiar e colar no Word, copiar e colar no PowerPoint e fazer aí a sua apresentação. No caso, eu vou fechar sem salvar. E retornaremos para Você pode fazer o mesmo para fatais, está aí a geração do histograma. Eu só vou fechar, eu não vou formatar e nem salvar. Voltando para a rotina, nós vamos gerar agora uma função densidade kernel para a variável casos. Então seleciona e pressiona o botão, e aí nós temos a função densidade kernel gerada. Você pode também formatá-la. Canto inferior direito, botão direito, Start, editor do gráfico, novamente, propriedades do gráfico. Então você pode ir em título, fonte, Ministério da Saúde, nota de rodapé até 16 de maio de 2020, subtítulo, Covid-19 no Brasil, e aqui estimativa densidade kernel. Aplicando, dando OK. Então você pode salvar este gráfico, você pode copiar e colar, ou simplesmente fechar. É o que eu vou fazer, fechar sem salvar. Voltando para a nossa rotina, então você pode gerar o mesmo para a variável fatais. Agora eu vou gerar um gráfico considerando as macro-regiões em função do tempo, né, os casos confirmados em função do tempo. Então selecionei o comando, executei a seleção e o gráfico gerado. Então vamos formatar. Canto inferior direito, botão direito, Start, editor gráfico, propriedades do gráfico. Então a gente vai fazer algumas alterações. Então comparação por macro-região da evolução Covid-19. Subtítulo, Brasil, nota de rodapé, até 16 de maio de 2020. Fonte, Ministério da Saúde. Vamos aplicar. Em organização, como são 5 macro-regiões, eu vou considerar 5 colunas, aplicar, OK, e aí você tem o gráfico formatado com todas as informações. Então eu vou simplesmente fechar e não salvar.
Voltando para a rotina, agora a gente vai fazer a geração de um gráfico parecido para a variável óbitos, casos fatais. Então selecionei, executei a seleção e nós temos o gráfico sendo gerado. Vamos também formatar, iniciando o editor gráfico, propriedades do gráfico, vamos considerar 5 regiões e os títulos, né? Comparação da evolução de óbitos por macro regiões. Subtítulo Brasil, nota de rodapé até 16 de maio de 2020, fonte, Ministério da Saúde. Vamos aplicar as alterações, ok, e está aí o gráfico gerado e com as devidas alterações. Eu vou fechar sem salvar. Voltando para a rotina, nós vamos gerar agora um gráfico de linha, considerando os casos confirmados e os casos fatais para a região sul. Então, selecionei o comando, executei. Selecionei o comando, executei, está aqui o gráfico gerado. Então, nós também podemos formatar este gráfico. Iniciando o editor gráfico, botão esquerdo e depois botão direito, em cima de Time VAR, segunda opção. Clicando 2 vezes com o botão esquerdo do mouse em cima da curva gerada, você pode mexer na espessura, é o que eu estou fazendo, para os casos confirmados e agora considerando o número de óbitos. Então, nós podemos inserir título, evolução da Covid-19, subtítulo, região sul, nota de rodapé, até 16 de maio de 2020, fonte, Ministério da Saúde. Aplicando, dando OK, está aí o gráfico gerado com as devidas alterações. Vou fechar, não vou salvar e retornaremos ao nosso editor do file. Então você pode fazer o mesmo para a região sudeste, para a região norte, região nordeste, região centro-oeste. Agora eu vou gerar simultaneamente a média dos casos confirmados para cada uma das macro-regiões. Então, selecionei os comandos, estou executando no Stata e está aí o resultado. Então, as médias dos casos confirmados, considerando as macro-regiões. Vamos agora fazer o mesmo procedimento, considerando os óbitos, né, os casos fatais. Seleciono e executo. E aqui no Stata, você tem as médias dos casos fatais por semana e por macro região. Retornando para a nossa rotina, nós vamos agora fazer a regressão linear do primeiro modelo. Então, dados empilhados, considerando o modelo POSE. Então, fazendo a regressão, executando o comando, está aí a nossa regressão gerada. Então aqui, ó, o R quadrado elevado, 97,21% das variações nos casos fatais são explicadas por variações em novos casos. Vou gerar aqui a correlação entre os casos confirmados e os casos fatais, 0,9859, correlação positiva e elevadíssima. Aqui você tem as informações para o teste T, teste F. Então, o nosso modelo estimado, considerando dados empilhados, o modelo POSE. Vamos agora voltar para
a rotina, realizar o teste Brauch-Pagan para definir entre efeito aleatório e o modelo Pose. Então, executando o teste, o resultado dele, então o p-valor é 0, e com p-valor menor do que 5%, nós ficamos com um modelo de efeito aleatório. Vamos agora gerar a regressão considerando efeito fixo. Está aí a regressão. Então você tem também as informações do teste F do modelo e o F de Chow, que está aqui embaixo. Então essa informação, o p-valor, é o que nós vamos usar. Então o p-valor aqui é menor do que 5%. Logo, com p-valor menor do que 5%, nós escolhemos efeito fixo em detrimento do modelo Pose. E finalmente a gente gera o efeito randômico, o efeito aleatório. Então está aí a regressão considerando o efeito randômico. E após estas regressões, nós vamos agora gerar o teste de Hausmann para escolher entre efeito fixo e efeito aleatório. Então, considerando o valor estimado para o Q quadrado, a probabilidade Q quadrado, que é o p-valor, então p-valor maior do que 5%, nós vamos escolher, considerando esse teste, efeito aleatório. Então, nós não rejeitamos H0 e vamos usar efeito aleatório. Então, pelo teste de Hausmann, o modelo com efeito aleatório seria o melhor modelo. Agora nós vamos gerar a previsão pelo modelo Pose e comparar com os casos observados. Então vamos lá. E gerar um gráfico. Para a região sudeste com essas informações. Então nós podemos, como vocês já sabem, formatar as informações e deixar uma apresentação melhor. Número de óbitos ocorridos versus estimativas pelo modelo Pose. Então, região sudeste, nota de rodapé até 16 de maio de 2020, fonte, Ministério da Saúde. Aplicando, dando OK. Então, tá aí, ó, linha azul, o número de óbitos, o valor verdadeiro observado, e na linha vermelha, o valor estimado pelo modelo Pose. Então eu vou fechar e não vou salvar. Vamos fazer o mesmo procedimento para o modelo com efeito fixo. Aí geramos o gráfico. Então a linha azul é o número verdadeiro, na linha vermelha o previsto para o modelo estimado com o efeito fixo, região nordeste. Vamos fechar, sem salvar este gráfico, e vamos finalizar a nossa rotina com as estimativas considerando o modelo com efeitos aleatórios. E está aí, gráfico para a região sudeste. Então vamos fechar, sem salvar. Chegamos ao término da rotina e vamos agora para a calculadora construída a partir desses modelos estimados no estado, calculadora em Excel. Então, pessoal, aqui a calculadora que estimamos na nossa primeira aula, um modelo por mínimos quadrados ordinários,
Então, naquela ocasião, 3 de maio de 2020, eram 101.147 casos confirmados, 7.025 óbitos. Pela taxa de letalidade daquele dia, então 7.025 óbitos, e pelo modelo 7.750 óbitos. O modelo PULSE, um modelo com efeito fixo e efeito aleatório, a gente levou em conta a letalidade global de 16 de maio, 6,7. Então aqui os dados confirmados, então o valor real e o valor estimado pelo modelo, considerando o modelo PULSE, 17.121, efeito fixo 16.776 e efeito aleatório 16.888. Então, pelo teste de Hausmann, efeito aleatório seria o melhor modelo. Mas, pelas evidências empíricas, pelo menos até o dia 16 de maio de 2020, o modelo com efeito fixo, ele teve um resultado que mais se aproximou do valor real observado. Então, pessoal, estamos chegando ao término da nossa aula de hoje. Esses arquivos serão disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem. Espero que vocês possam praticar bastante o uso dessa ferramenta estatística para ciência de dados, que é o pacote Stata. Procurem realizar todas as tarefas, as rotinas das unidades, principalmente da unidade 1, que é a unidade básica, que ensina a conhecer este programa, o pacote estatístico Stata. Convido a todos para a nossa live de amanhã. Vamos entrevistar um gerente, pessoa jurídica, que vai falar sobre as linhas de crédito e financiamento nesse período de pandemia, né? Como contratar, a análise de crédito, as taxas, os custos efetivos totais envolvidos e também falando, né, nesse contexto da evolução da pandemia e os seus impactos no cenário econômico e no sistema financeiro nacional. Fiquem todos com Deus, tenham uma excelente semana, vida longa e próspera a todos nós, com as bênçãos divinas. E até